Queridos, graça e paz da parte do nosso Jesus Cristo. Amém? Amém? Que coisa boa estarmos na casa do Senhor, né? Amados, nós vamos pedir aos irmãos que se coloquem sobre os pés. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Quero cumprimentar os irmãos aqui, os irmãos também que estão em casa, né? Estão assistindo ao culto, estão juntamente conosco aqui, através da internet. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos, e nós temos orado para que dentro em breve possamos estar juntos novamente aqui no templo, né? Mas nós vamos seguir a nossa saga, né? Nós estamos aí há alguns dias pregando, junto com o reverendo Michael, alternadamente, sobre a primeira carta de João. Aos irmãos aqui da igreja, você que está em casa, vamos lá para João, 1 João, bem lá no finalzinho. Nós estamos aí, a igreja está em uma sequência de estudo, em pregações expositivas sobre a carta de João, né? E nós vamos dar sequência. E hoje nós chegamos ao capítulo de número 4, ao quarto capítulo. Nós vamos expor essa noite do verso 1 até o verso de número 6. E eu gostaria então que os irmãos fizessem juntamente comigo a leitura, em uma leitura alternada, do verso 1 até o verso de número 6. Os falsos profetas e os verdadeiros crentes, né? Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Vou pedir ao nosso irmão presbítero Adriano que ore ao Senhor. E você ore no mesmo sentido, querido. Desligue-se das coisas lá de fora, concentre-se na palavra do Senhor, puxe na mente tudo aquilo que já foi falado em 1 João, e que o Espírito Santo fale à sua igreja, que o assunto hoje é um tanto que delicado, mas pela graça do Senhor nós vamos entrar por ele, e que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Amém. Podem sentar, irmãos? Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha para mim aqui e pensa aí, puxa na sua memória. Você já foi enganado por alguém que você confiava e te enganou? Assim, não leve em consideração aquela vez que você ainda era criança e passou no supermercado e pediu uma coisa à mãe, e a mãe prontamente te falou: na volta, nós compramos. Alguém que já passou por isso? Na volta nós compramos, né? Pois bem, querido, mas eu quero falar de outras coisas aí que já te irritou. Por exemplo, na nossa época, na minha época ainda de criança, meu pai, todos os anos em que eu passava de ano, ele me incentivava com um presente. Ih, rapaz, Caroline está ali, né? Eita, trenço. Beleza, esquece, Caroline. Mas aí o seguinte, um dos anos ele me deu uma bicicleta, aquelas chamadas monareta.
Rapaz, aquilo era um espetáculo, um lugar pequeno, mas sempre a gente é muito bobo, menino bobo, sempre tem uns mais espertinhos na rua. Você já teve aqui alguma bicicleta quando você era novo, aqui na Ventosa, onde você morou, onde você cresceu, e sempre teve aquele mais espertinho que te pediu para dar uma volta nela, só até ali no poste voltar, aí você, bobo, trouxa, empresta a bicicleta, e ele vai até no poste e vai um pouco além, e você começa a apertar o coração, que se o pai souber vai te dar uma coça, e ele vai um pouco além, depois ele volta, passa perto de você, zomba da sua cara, e vai de novo, e você começa a irritar com aquilo, até você perder a paciência, pega uma pedra e acertar ele. Mas esquece isso também, tá? Mas a questão é o seguinte, isso já aconteceu com você? De alguém que você confiava de te enganar, de te propor coisas que você achou que seria bom, no final essa pessoa estava te enganando e trapaceando e zombando com a sua vida? Você já passou por situações assim, querido, na sua vida? Seja no emprego, seja em outras áreas, você já foi enganado? E se você já foi enganado por qualquer que seja a circunstância, você se lembre agora de qual é o sentimento que tomou conta do seu coração naquele momento em que você foi enganado? Você se lembra daquele sentimento que toma conta da sua alma? Aquele sentimento assim de que como dói ser traído por alguém que você confiava? Alguém que no emprego falou que ia falar bem de você para o chefe e acabou ficando, foi com a sua vaga? Falou que as ideias eram dele? Você já passou por isso, irmão? Que coisa ruim, né? Ser enganado por alguém que você depositou a sua confiança nele. Irmãos, nós estamos nessa saga de 1 João, desde a primeira mensagem, foi eu que abri a série de mensagens, me lembro que eu preguei capítulo 1, versos de 1 a 3, é a introdução, depois o reverendo veio nas outras partes e eu em outras, mas aqui, João está tratando nessa carta de algumas questões, e desde o início ele está diferenciando quem é o cristão daquele que não é. E lembro que desde o início a gente vem nessa pegada, o cristão é. E hoje, irmãos, o texto que nós temos em tela, o cristão é aquele que prova se o Espírito é de Deus. O cristão é aquele que, orientado pelo Espírito Santo, busca discernir aquilo que lhe é ensinado, seja na igreja, seja no mundo lá fora. O cristão é não aquele que abre a boca e engole tudo que lhe é ensinado, mas o cristão é aquele que busca provar se o Espírito é de Deus ou não. Queridos, aqui João está tratando de pessoas, por isso que eu perguntei se você teve alguma situação dessa de ter sido enganado por alguém que você gostava ou que você tinha confiança, de ter sido traído por alguém assim, porque João aqui no capítulo 4, e depois tem a sequência do capítulo, mas só os 6 versos iniciais, João está tratando aqui de pessoas que dizem que querem o bem para você, assim foi na igreja na época dele, assim é nos dias de hoje, mas na verdade são pessoas que querem te enganar e que na verdade são pessoas que além de te enganar, querem te levar para longe de Deus. Eu quero que você se lembre, como pano de fundo, que João está escrevendo para uma igreja em que falsos mestres surgiram naquela igreja, e a introdução da primeira carta de João, dos versos de 1 a 3, que eu abri aqui a série, eu me lembro bem que eu falei que João estava pregando numa igreja em que um povo sorrateiramente estava infiltrado na igreja e ensinando algumas doutrinas que estavam trazendo confusão na mente das pessoas. Canções lindas cantadas aqui há pouco, que remetem a Jesus, a sua obra, ao seu sacrifício, deixa eu ver se eu lembro a sequência, né? Do céu para a terra, da terra para a cruz, da cruz para o sepulcro para o trono, é por aí mesmo? Toda esta obra de Jesus Cristo estava caindo em descaso, em desuso, porque esses falsos mestres começavam a alegar, eu disse no primeiro sermão, gnosticismo, docetismo, essas heresias que estavam infiltrando na igreja na época do apóstolo João, falsos mestres ensinando algumas coisas. Por exemplo, ensinava-se que o corpo, que a matéria é má. Em contrapartida, o Espírito, porque veio de Deus, é bom. E tomando de ponto de partida que a nossa natureza, como homem, é uma natureza caída, então, entende-se que a matéria é má.
E se a matéria é má, você pode fazer o que quiser com o seu corpo aí fora, não tem problema. Pode aprontar, pode pecar, pode fazer o que você quiser, desde que você cuide do seu espírito, que esse é o que importa. Logo, se a matéria é má e o espírito é o que importa, não poderia Jesus Cristo descer à terra, esvaziar-se da sua glória, da sua kenosis, e tomar um corpo. Não poderia Jesus então se tornar homem plenamente. Por quê? Porque a matéria é má. Jamais Deus faria isso. Habitaria um corpo que é pecaminoso, a matéria que é má. Então toda a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, como perfeitamente homem, representante da raça humana, porque uma vez pecando em Adão, é necessário um segundo Adão para redimir, mas então não houve essa obra de Cristo. Então tudo aquilo que foi cantado aqui, Daiane, não vale nada de acordo com isso. Isso, irmãos, foi entrando na igreja, foi enraizando na igreja na época do apóstolo João, e ele chama esse pessoal de falsos mestres, de falsos profetas. E nós vamos tratar aqui também essa noite, que não diferente de hoje, estava assim de seguidores dessas pessoas. Onde eles iam, estava cheio de gente, estava lotado para ouvi-los. E é isso que nós vamos analisar essa noite, amados. Que essas pessoas, eles entraram nas igrejas. A história da igreja está cheia desses assuntos, cheia de heresias, e quase todas as heresias que surgiram no início da história da igreja, amados, sempre elas circulavam em torno da pessoa de Jesus Cristo e da sua obra. Quem ele era? De fato homem, de fato Deus, Filho de Deus. Algumas heresias antigas na história da igreja, por exemplo, de que ele era apenas um homem muito importante, mas não era Deus. Outra heresia, por exemplo, é de que ele era apenas um espírito que andava, e se ele andasse na beira da praia, não tinha marca das suas pegadas, porque ele apenas flutuava, ele era um espírito, então não poderia ter morrido na cruz como um homem. Isso também permeou a história da igreja. Outra heresia, por exemplo, que permeia sobre a vida de Jesus, é que ele foi tomado pelo Espírito Santo durante o seu ministério, mas ao chegar na cruz para morrer, o Espírito Santo saiu da vida dele e ele morreu como um homem comum. São outras heresias que surgiram ao longo da história. É isso que João está fazendo. Essa carta é para combater esse tipo de heresia que estava no meio da igreja, pregado por falsos mestres, falsos profetas. Queridos, e na verdade, trazendo para os nossos dias, você bem sabe, você já está ouvindo as minhas palavras e já fazendo, a maioria de vocês já está fazendo um link com os de hoje. Se não fez ainda, vamos fazer daqui a pouco. Um link com o que acontece hoje, porque nós, amados, nós andamos em um mundo, infelizmente, cheio de engano. Nós andamos em um mundo cheio de gente que busca enganar a igreja com um único propósito, com um único intuito de buscar fazer a igreja tropeçar, fazer a igreja se desviar do seu propósito, de andar longe dos caminhos do Senhor e começar a pregar e a viver um evangelho que não condiz com as Escrituras. Fez o link de lá e aqui? João então parece olhar para a igreja brasileira hoje e escrever para a igreja brasileira hoje. Então, queridos, quando Salomão fala que não há nada de novo debaixo do sol, também aqui, as heresias que derrubam algumas igrejas hoje, elas já existiam desde o início da história da igreja. Derrubou lá e continua derrubando ainda hoje. Por isso, irmãos, o cristão é aquele que prova se o Espírito é de Deus ou é de engano. Você tem condições de fazer isso? Você faz isso no seu dia a dia? Amados, como nós iremos saber se estamos sendo enganados ou não? Como saber se o menino vai trazer a bicicleta de volta ou não? Como então viver essa situação? E hoje eu convido os irmãos a juntos analisarmos isto. Hoje nós vamos aprender sobre isso. João, queridos, está aqui ensinando quais são, nesses 6 versos iniciais, quais são os parâmetros que irão nos ajudar a discernir entre aqueles que querem nos enganar e aqueles que de fato vêm da parte de Deus. Em suma, irmão, em resumo, eu quero que você grave e aprenda isso. A nossa pregação hoje é que nós devemos analisar todos os mestres,
todos os que ensinam, de acordo com a doutrina dos apóstolos, com o auxílio do Espírito Santo. De novo, devemos analisar todos os mestres, todos os que ensinam. Qual o parâmetro? De acordo com a doutrina dos apóstolos e com o auxílio do Espírito Santo. E nós vamos ver isso, irmãos. A Sofia já até se adiantou ali. Nós vamos ver isso em 3 partes. A primeira coisa que eu gostaria que os irmãos considerassem comigo, olhem novamente os versos de 1 a 3. Primeira coisa, irmãos, que eu gostaria que os irmãos considerassem comigo, é que há, sim, não se iluda, há enganadores diversos neste mundo. Há enganadores diversos neste mundo. Versos 1 a 3 diz assim: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido, que vem e presentemente já está no mundo. Notem que ele está enfatizando, João está enfatizando, que deve-se, um teste aqui, é se este Espírito fala de Cristo que veio em carne. Por que ele está falando, irmãos? Sempre tenha na sua mente qual é o contexto da carta geral, nunca esqueça isso. Sermão expositivo é isso, você não pode esquecer o primeiro sermão até o final. Toda a carta, qual é o contexto da carta? Contra o gnosticismo e o docetismo. Heresia que pregava que Jesus Cristo não veio em carne, não morreu como homem, no entanto não é representante da raça humana na cruz. Esta é a heresia da época de João, é isso que ele está debatendo em sua época, por isso ele fala, todo espírito que confessar que Cristo veio em carne, este é o debate da época, veio de Deus. Aquele que não confessa que ele veio em carne, não é de Deus. É isso que ele está debatendo em sua época. Então, amados, nós estamos lidando aqui, desde o primeiro sermão, desde o capítulo 1, João está lidando com alguns contrastes. Ele vem fazendo alguns contrastes desde o início. A gente viu ele fazendo uma comparação, lembra dos sermões passados? Uma comparação entre pecado e justiça. Não lembro quem nós pregamos sobre isso, mas ele fez uma comparação entre pecado e justiça e como isso marca a vida do cristão verdadeiro. Também vimos que ele vem fazendo a comparação entre amor e ódio. Isso foi o pastor que pregou. Outra marca do cristão verdadeiro. Também vimos que ele veio falando sobre dúvida e certeza. E hoje, irmãos, hoje ele está falando, o contraste dele hoje é sobre verdade e engano. Nisto conhecereis quem é que serve a Cristo e quem não serve. Verdade e engano. Espírito de Deus e espírito de engano. Primeiro, irmãos, nós precisamos, aqui eu me lembro do nosso irmão presbítero Hélio, né? Aquela destoca que ele fala, até o Lucas brincou comigo que está bem destocado. O que é uma destoca na roça? É limpar o terreno. Vamos limpar o terreno. Primeira coisa que nós devemos fazer no texto aqui é limpar o terreno, é fazer uma destoca. Ou seja, do que é que ele não está falando? Primeiro vamos eliminar isso aqui. Quantos aqui, em sua juventude, tiveram uma época muito forte da chamada batalha espiritual? Livros e livros foram escritos sobre isso, né? Quantas vezes, quanta confusão, irmãos. Quanta confusão foi anunciada, quanta heresia foi pregada, quanta gente se iludiu com batalha espiritual, livros e livros, e uma confusão na vida da igreja. E este verso, e este texto, erroneamente foi usado para isso. Eu ouvi muita gente falando assim, não, se você quer saber se é uma possessão demoníaca ou não, é se vai na boca dele, se ele falar que Cristo veio em carne, beleza, é obra de Deus. Agora, se ele rasgar para lá, rebuchar para cá, e não falar nada, é possessão demoníaca. Meu irmão, tolice,
tolice. O texto não está falando de possessão demoníaca. Não é esse o assunto do apóstolo João. Pega desde o início. Ele está falando de homens, de falsos mestres, que usavam de seu prestígio, de sua oratória, de sua retórica, para se infiltrar na igreja e levar pessoas ao engano. É lógico que por trás disso há espíritos de engano, lógico que há, mas aqui ele está falando de homens, questão humana. Esse negócio de ficar batendo, como na batalha espiritual tinha muito, fala, conversa com ele, negócio de conversar com ele, isso é expressamente proibido nas escrituras, querido. Esse negócio de bater papo com o demônio, de conversar com ele, fazer uma entrevista com ele, para ver se ele fala ou não. Para com isso, irmãos, isso é tolice, isso é meninice. Não é disso que o apóstolo João está falando. Pega do início, ele está falando de homens que sorrateiramente entravam na igreja, desvirtuando o evangelho. Há a ação demoníaca por trás? Claro que há, mas isso aqui não é um manual de possessão demoníaca. E eu vi muito isso nessas batalhas espirituais, esse texto sendo distorcido para isso. Então, vamos separar isso aqui. O texto não está falando de batalha espiritual. Não é isso que está acontecendo aqui. Lembra, os irmãos, olhem para o contexto da carta. A gente vai ver que João está lidando com algo muito sério, com algo muito perigoso para a vida da igreja, porque alguém chegou a falar que os maiores problemas que a igreja enfrenta hoje não são as perseguições externas, como na época de Roma, são os problemas internos, aqueles que estão infiltrados dentro da igreja hoje, distorcendo o evangelho, enraizando o mal dentro da igreja. O problema da igreja hoje não é o que vem de fora, mas o que está enraizado dentro da igreja. Isso foi na época de João e ainda é hoje. Muitos que disseminam heresias sorrateiramente. Quando prestarmos atenção, quando a ficha cair, é tarde demais. Então, queridos, é isso que o texto está falando. Não é que apareceu um demônio, vamos lá ver como é que é, se ele confessa Jesus em carne ou não. Não é isso. Em momento algum, João está falando isto. Não é esse o tema de João. Então, por favor, vamos destocar o terreno, vamos limpar o terreno, vamos tirar os falsos entendimentos do texto. Seguimos aqui, amados, nós que estamos aí estudando este livro juntos desde o início, do que é que ele está falando desde o início da carta. Nós estamos estudando e ele está falando de novo e de novo e de novo que os falsos mestres aparecem. Ele está alertando a igreja, alertou a igreja no tempo dele e continua alertando a igreja no tempo de hoje que os falsos mestres aparecem. Ele estava, irmãos, lidando com uma turma que havia dentro das igrejas da sua época e essa turma estava ali enganando o pessoal da igreja. De que forma? Dizendo, muito comum nos dias de hoje, dizendo que receberam algo novo de Deus, que receberam uma nova instrução de Deus. Já naquela época havia isso, irmãos, dizendo que recebeu algo especial de Deus, que só eles receberam e precisam passar para a igreja. Um novo evangelho, um novo entendimento. Isso naquela época já se fazia presente e ainda permeia o nosso meio. É isso que ele está falando. Esse pessoal que dizia que receberam ensinamentos especiais da parte de Deus, que na verdade, esses ensinamentos especiais estavam levando o povo para mais longe de Deus e para mais perto deles como líderes da igreja na época. Aqui está o ponto-chave. Os falsos profetas da época de João, semelhante aos de hoje, é aqueles que conduziam o povo com palavras dóceis, palavra com boa oratória, com muito carisma, levava o povo para longe do Senhor e para perto deles, como chefe, como líder. Sabe, amados? E ele segue aqui falando sobre essas coisas. Esse povo estava agindo de maneira que acabava resultando em ódio, em vida pervertida, porque anunciavam e com uma boa oratória, com muita eloquência, falavam aquilo que o povo gostava de ouvir. Quem não é que gostaria de ouvir nos dias atuais, que
a matéria é má e ela é simplesmente uma prisão da alma, e que o ser humano, isso vem da filosofia grega, o ser humano precisa se libertar desse corpo, porque a alma vai levar a algo melhor, e esse corpo é algo mau, é algo terreno. Não se preocupe em cuidar dele. O que você fizer aí, aprontar no mundo aí fora, vai ficar por aí mesmo. Você precisa cuidar apenas da sua alma, do seu espírito. Isso é o que importa, querido. Isso faz coceira no ouvido das pessoas desde aquela época. Isso é agradável ao ouvido das pessoas desde aquela época. É um discurso agradável. Por isso, tantos seguidores. E é isso que estava fazendo tremer os ossos de João na sua época. Cristo pagou um alto preço para a igreja. E agora essas pessoas estão penetrando na igreja e disseminando essas coisas, jogando por terra toda a obra de Jesus Cristo. É com isso que João estava lidando. É claro, irmãos, que eu quero repetir para deixar bem claro, que por trás de qualquer ser humano enganador, é lógico que existe o espírito do engano. Não estou falando que não existe, mas João está tratando de homens aqui, de homens, de ser humano. E aqui então nós temos um manual de não como lidar com possessões, mas um manual de como lidar com esses falsos ensinamentos. É isso que João tem para nós hoje, e não é diferente nos dias de hoje. Isso aqui, irmãos, palavra do Senhor, ela ainda serve nos dias atuais. Foi um manual para a época da igreja, e ainda é um manual para a igreja atual. Mesma coisa, ensina do mesmo jeito. João está falando para uma igreja da sua época e a igreja hoje, que existem falsos mestres. Há enganadores diversos no mundo, e estão em vários púlpitos da igreja brasileira, seduzindo a muitos, não só nos púlpitos agora, mas nesta época de pandemia e quarentena, também estão na internet, na televisão, seduzindo aqueles que não aprenderam a discernir o espírito da verdade do espírito do engano. Você consegue? Você tem capacidade para discernir? Há aqueles que dizem que eles possuem a visão verdadeira acerca de Deus, mas eu quero repetir que acabam desviando o foco de Deus para eles mesmos, ensinam erro e engano, que buscam perverter, buscam derrubar a igreja. O interesse deles é fazer com que a igreja se afaste cada dia mais do Evangelho do Senhor, da verdade das Escrituras e, consequentemente, de Deus, e cada dia mais perto deles, cada dia mais dependente deles. Eles acabam colocando sobre o seu rebanho uma falsa ilusão de que eles não podem viver sem Ele na vida. Ele, o líder, o ser humano. É isso que João está debatendo. Por favor, nunca esqueçam disso. Há enganadores diversos nesse mundo. Muitos estão nos púlpitos das igrejas. Segunda questão, amados, que nós vamos ver o que João está falando, é então discernir os sinais. Voltamos para o texto bíblico, versos 4 e 5 da sua Bíblia, olha aí comigo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Os falsos mestres, amados, também são capazes, preste atenção nisso, também são capazes de produzir falsos sinais. Outro alerta para a igreja. O primeiro, estão aí, não se engane, estão aí infiltrados nas igrejas. Porque Cristo Jesus, com toda a sua obra, planta o trigo. Mas Satanás também vai lá e planta o joio. Nunca se esqueça disso. Está lá no meio, está junto, tá? Queridos, aqui então, os falsos mestres, eles são capazes de produzir falsos sinais. Está cheio nas Escrituras, irmãos, de falsos mestres, de falsos profetas, fazendo sinais e prodígios. Está cheio nas Escrituras isso aí. Eles produzem falsos sinais que não são indicativos seguros da obra do Espírito Santo. Esses falsos mestres,
estavam já na época de João, seduzindo muita gente com suas oratórias, com seu carisma, com seu sucesso, com suas promessas de sucesso, com seus sinais e prodígios. Lembre-se que no início da história do povo de Deus, lembra-se de quando Moisés foi para libertar o povo, lembra-se de que aquilo que ele fazia inicialmente, lembra de Janes e Jambres? Também faziam. Lembra disso? Então, querido, falsos sinais. Os falsos também produzem falsos sinais. E na época, então, isso já acontecia, semelhante aos dias de hoje. Esse povo que João conviveu com eles, irmãos, era um povo da retórica grega. Era um povo que vivia da eloquência. Era um povo que vivia pelas cidades só falando, só pronunciando, só fazendo discursos belos para convencer as pessoas. Existia uma parte da época na Grécia, na filosofia grega, que o bom mesmo é aquele que conseguiria convencer o outro, nem que fosse através de uma mentira. Que o bom mesmo, o bom de lábia, é aquele que chegava diante da igreja e convencia a igreja de uma verdade, convencia um público de uma verdade, e 10 minutos depois ele voltava e desfazia tudo aquilo que ele ensinou e conseguia convencer o povo de outra visão. Esse era o bom, e estava assim de gente na época capaz de fazer isso. Retórica grega, pessoas boas de lábia, pessoas boas de oratória, este era o sinal que eles produziam. E assim de gente atrás, ouvindo e sendo enganado. Não são diferentes dos sinais do dia de hoje. Quais são os sinais que as pessoas querem nos dias de hoje? O que é prometido às pessoas nos dias de hoje? Por que é que as pessoas seguem tantos assim? Queridos, a maioria deles são ótimos de oratória. Tem uma eloquência, nem que esteja pregando o evangelho distorcido, mas as pessoas amam ouvir, amam ser enganadas por tais pessoas. Quantas vezes eu ouvi sermões terríveis, teologicamente, mas o camarada é bom de palavra, carismático, e quantas vezes eu ouvi sermões terríveis teologicamente, e ao sair na porta, várias e várias pessoas elogiando e falando: como ele fala bem, como ele toca o nosso coração. Está falando de quê? De Bíblia? Não, de eloquência, de retórica, de oratória. É isso, infelizmente, que as pessoas seguem. Falsos sinais, carisma, promessas de sucesso. Quais são os critérios hoje, irmãos, por aí afora no mundo, para basilar se algo faz sucesso ou não? Aquele restaurante. Tem muita gente comendo lá. Deve ser? Deve ser? Bom. Esse filme, muita gente assistiu e está falando dele. Ele deve ser? Bom. Aquela igreja está assim, ó, lotada. Então ela deve ser? Boa. Meus irmãos, esses tipos de sinais não são indicativos seguros de que é obra do Espírito Santo. Os sinais que o mundo emite não podem equivaler no mundo espiritual. Não são sinais. E é isso que João está debatendo. Ele viu toda a obra de Cristo quase ir por água abaixo, porque o povo estava com o ouvido coçando para ouvir esses falsos mestres. Nem saber se o evangelho era de verdade ou não, mas o quê? Soava bem aos seus ouvidos. Quem não gostaria de ouvir uma mensagem com muita veemência, com muita convicção, de que você não precisa se preocupar com o corpo, porque a matéria é inerentemente má, ela vai se corromper mesmo, cuide apenas do seu espírito, o que você fizer com o seu corpo não interessa para Deus, Ele só se preocupa com a sua alma. Quem não gostaria de ouvir uma mensagem dessa? Quão doce ela não é aos teus ouvidos, falado com veemência por alguém que tem convicção daquilo que está ensinando. Igreja Presbiteriana do Jardim América, aprenda a discernir os sinais. Aprenda a discernir os sinais. É interessante, amados, que isso é muito culpa nossa, que às vezes também nós damos audiência a esse tipo de coisa, né? Às vezes nós queremos ouvir algo que nos adoça os ouvidos, nós não queremos uma mensagem que pega pesado.
Tem uma história interessante na história do povo de Israel. Depois você vai lá, não vai agora não, depois você verifica. Lá em 1 Reis, capítulo 22, tem a história, o reino já estava dividido. Nós temos o Israel e temos Judá. Nós temos o rei Acabe e nós temos o rei Josafá. Houve um período de 3 anos de paz, mas em um momento o inimigo se levantou contra essas duas nações. E Josafá vai visitar Acabe para juntos eles tramarem como é que eles vão reagir a esse ataque do inimigo. Porém, o rei do sul de Judá, Josafá, chega até o Acabe. Acabe dispensa apresentações, é o marido de Jezabel, que dispensa apresentações de quem é Acabe, chega diante dele e fala assim: vamos juntar os exércitos e vamos resistir, nós somos o povo de Deus. Aí Josafá fala assim: mas escuta aqui, nós primeiro não deveríamos consultar ao Senhor dessa batalha? Aí o Acabe fala assim: vamos sim, tem 400 profetas aí, 400 homens que só falam bem a meu favor, vamos chamá-los. Oi? Só fala bem a meu favor? Traz os 400, com palavras doces para falar aquilo que eles queriam ouvir. Os 400 falaram: Deus vai dar vitória, nós vimos o mar de sangue e vocês vitoriosos. E o Acabe: viu? Te falei? Mas o Josafá ficou preocupado. Mas peraí, não tem mais ninguém não? Falta mais, vamos consultar mais um? Aí o Acabe: não, tem mais ninguém? Tem ou não tem? Tem um tal de Micaías, mas esse Micaías só fala contra mim, não gosto dele, só fala coisas que eu não quero ouvir. Oi? Você só quer palavras doces que alimentam o seu ego, mas que não são verdade, são engano? É isso mesmo? É isso? É. Pode até ser engano, mas são doces ao meu ouvido. É isso que nós ouvimos. É isso, irmãos, que tem multidão andando atrás para ouvir. Palavras doces ao seu ouvido, nem que seja por engano. E Micaías chegou e desceu a lenha. Eu vi vocês mortos. Deus é contra. Deus não quer que vocês vão perder. Eu vi Israel espalhado pelas montanhas, tudo morto. Aí o Acabe vira para o Josafá: falei que sei, está vendo? Por que trazer um cara desse aqui, um cara pessimista desse aqui? Sabe o que acontece? Eles vão se mesmo. Sabe o que acontece depois? Lê o texto lá que você vai ver. 1 Reis 22. As pessoas querem ouvir o que lhe agrada, nem que seja engano. Isso já era na época de Josafá, foi na época de João e continua sendo em nossos dias. Queridos, temos critérios bíblicos que balizam sinais como bíblicos ou de engano. E nós precisamos estar atentos a esses sinais. Deus nos chama para examinar o ensino, para examinar os nossos corações. Precisamos examinar, não engolir tudo que nos é ensinado. Precisamos discernir os sinais. Sinais que o mundo vê de sucesso não valem para o mundo espiritual. Muito cuidado, muito cuidado. Nossa, que pregação maravilhosa, destruiu a teologia. Nossa, mas ele fala bem. Quantas vezes eu ouvi isso, irmãos? Como ele é piedoso, como ele prega bem, que maravilha. Mas a mensagem passou longe de ser cristocêntrica. Muito cuidado com isso. Terceira e última coisa, irmãos. Aliás, só para fechar o segundo. Qual é o parâmetro, então? Como eu devo balizar os sinais? Como eu devo aprender? Quero te dizer, irmãos, que antes de entrar no terceiro ponto, que João estava lidando com falsos profetas na sua época. Profetas existiam na época de João, existiam ainda no Antigo e ainda na época dele, no início do Novo Testamento. Profeta nós podemos descrever como boca de Deus, mas ainda também existiam os falsos profetas. Mas eu quero falar aqui para você com muita segurança do que eu estou falando. Não existem mais tais profetas. Não existem mais. Eles eram no início para fundamentar a história, o início da igreja, enquanto o cânon não estava completo. Quer ouvir de Deus, boca de Deus, está aqui, ó, é aqui. Tais profetas não existem. Então, se alguém se manifestar profeta de Deus perto de você, imediatamente você já imagina falso profeta.
falso profeta. Profetas não existem mais. Daquela forma, não. Quer ouvir de Deus? Escrituras. Tá? Então, muito cuidado quando alguém chegar para você e falar assim: eu quero te falar algo vindo de Deus. Deus mandou você separar da sua esposa e casar comigo. Veio de Deus. Deus mandou te dizer que é hora de você sair dessa igreja e ir para a minha igreja, que lá você vai ser feliz. Deus manda te dizer que é para você vender o seu carro e doar à igreja, que Ele te dará 5 vezes mais. Cuidado, irmãos. Muito cuidado com isso. Examine. Passe pelo crivo das Escrituras. Terceiro e último ponto, irmãos, que nós devemos meditar hoje, é que a igreja deve analisar todas as coisas com base nos ensinamentos dos apóstolos. Qual é o crivo? As Escrituras. Qual é a baliza? Qual é o parâmetro? O ensinamento dos apóstolos. O primeiro sermão de João foi falado. Nós estamos anunciando e pregando o Cristo Jesus. O evangelho que nós estamos pregando é o evangelho de Cristo. É isso que eles anunciavam. Verso de número 6, vamos lá. Nós somos de Deus. Nós quem? João está falando de quem? Deles, dos apóstolos. João está falando deles, dos apóstolos. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Quem? Os apóstolos, ele está falando dos apóstolos. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do... Está aí, qual é a baliza? Ouviu, seguiu o ensinamento dos apóstolos que receberam do próprio Cristo, seguiu isso aí, nisso nós vamos reconhecer o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Queridos, João está escrevendo para a igreja, não somente para os líderes da igreja. João não estava apenas falando para os líderes da igreja da sua época e da igreja atual. Porque, de fato, os líderes da igreja são aqueles responsáveis por prezar pelo ensinamento na igreja, por terem cuidado daquilo que se ensina na igreja. Eles são aqueles responsáveis por serem vigilantes do ensino da igreja. Mas quem é que vigia o vigilante? Isso aqui é mútuo, irmãos. Então, ele não está falando somente para os líderes, está falando para a igreja, diretamente para a igreja dos nossos dias. Nós todos somos chamados a examinar. Examine aquilo que está sendo pregado. Examine. Todos devemos examinar. João está orientando, não deem crédito a qualquer espírito. Provem, examinem, investiguem. Não tem problema de você ser chamado de cético. Você não é menos crente por investigar, e nem mais crente por engolir tudo que lhe é falado. Queridos, às vezes nós escutamos alguns relatos por aí mundo afora, de não sei quem foi preso na China e passou pelas grades. Algumas coisas te deixam meio assim, meio lá e meio cá. Você tem que investigar, querido, não é ser cético. E nem te faz mais crente engolir tudo isso também, sem passar pelo crivo das Escrituras. Todas as vezes que alguém se elogia demais, que eu passei pelas grades naquela época que eu era missionário na Índia, me prenderam, mas eu saí pela parede. Tudo aquilo que faz, que leva as pessoas a querer ser aquela pessoa, está errado. Tudo isso deve levar-nos a querer o Deus daquela pessoa, não ser aquela pessoa. Quando nós queremos ser aquele pregador, ser aquele missionário, ter a fé daquela pessoa, está errado. Nós precisamos querer o Deus daquela pessoa, não os atos daquela pessoa. Esta é a grande diferença. Investiguem, examine, mesmo que seja um líder, um pregador que você goste. Não interessa, examine e investigue do mesmo jeito, querido. Mesmo que seja alguém que você goste, que você acha que não vai te decepcionar, mesmo que é alguém conhecido, que seja alguém famoso, não quer dizer que não vem da parte de Deus. Muito cuidado com isso. Às vezes nós confiamos às cegas e não investigamos. Por exemplo, eu sei, vou usar uma analogia meio assim, bem pé de chinelo, mas só para você entender. De repente sai no noticiário que um bandido perigosíssimo fugiu
da Nelson Hungria. Está solto aqui na região da Ventosa, do Jardim América, por aqui. Está solto aí, a polícia rodando para todo lado. E a polícia orientou a todos ficarem dentro de casa, trancada a casa. Aí, de repente, bate na sua porta. Você pergunta, quem é? É o ladrão? E ele fala assim, não, eu não sou o ladrão. Sou outra pessoa. Ah, então beleza. Ele falou, confiei, vou abrir a porta para ele entrar. É bem pé de chinelo a analogia, mas você entendeu. Às vezes nós aceitamos tudo porque a pessoa diz que veio da parte de Deus. Cuidado. Examinem, investiguem, provem. Como? Nas Escrituras. Mas tem outros parâmetros. Ele segue, ele fala algumas coisas para nós analisarmos. João está dando, irmãos, desde o capítulo 1 até o final, em toda a carta, ele está dando quais são os critérios para que nós possamos analisar alguém, se é vindo de fato da parte de Deus ou não. O próprio João, na carta, está falando desses critérios. Vamos buscar agora lá nos sermões antigos, um dos critérios bíblicos, para saber se vem da parte de Deus ou não, é se a pessoa anda amando a Cristo e seguindo os seus mandamentos. Um dos requisitos passados é santidade. A pessoa anuncia a Cristo ou a ela mesma? Anuncia o Cristo e sua obra como o verdadeiro Deus, o verdadeiro Evangelho, aquele que liberta, aquele que salva, ou ele busca os holofotes para si? Não esses, né? Tem uns aqui, mas uns mais fortes para si. Primeiro critério, então, queridos, é se a pessoa anda amando a Cristo e seguindo os seus mandamentos. Primeiro critério, a primeira prova é santidade. Segunda, o amor semelhante ao de Cristo é algo que tem marcado o cristão? Tem a marca de Cristo, o amor? Está comprometido com o corpo de Cristo, com a igreja de Cristo? Porque muitos, dessas maneiras sorrateiras, com evangelhos distorcidos, acaba levando as pessoas para longe do caminho do Senhor. E volto a repetir, e para perto deles. Querido, a salvação está em Cristo Jesus, não em homens. Não em homens. Este é outro critério. E o teste mais sério que João está tratando aqui essa noite é: esse líder ensina e exalta o nome de Jesus Cristo, ou é ele alguém que aponta o holofote para si mesmo? Um dos critérios mais fortes para discernir se vem de Cristo, se vem de Deus, ou se é espírito de engano. Aponta para Cristo ou para si mesmo? Te leva a desejar ser aquela pessoa, ouvir aquela pessoa, estar perto daquela pessoa, ou te leva a querer e desejar o Deus daquela pessoa? Esta é a diferença. Esta é a grande diferença. Queridos, são critérios que João nos deixou. Releia em casa depois. Primeiro, há enganadores diversos nesse mundo, não se iluda. E muitos estão nos púlpitos da igreja brasileira e levando multidões para longe dos caminhos do Senhor e para perto deles como líderes. Segundo, aprenda a discernir os sinais. Nem todo sinal de sucesso quer dizer que vem da parte de Deus. Nossa igreja, graças a Deus, nos últimos tempos, tem crescido, né? Recebido, o conselho está aí, sabe disso. Recebe por profissão de fé, batismo, pessoas vindo de outras igrejas, a igreja tem crescido. Infelizmente, irmãos, para alguns acham que é marca de sucesso o crescimento da igreja. Crescimento por si só não é marca de sucesso. Marca de sucesso. Faz bem o crescimento, claro, porque o Senhor vai agregando cada dia mais a igreja, mas o maior crescimento é espiritual. É isso aí, irmãos, que possamos aprender a discernir os sinais. A igreja deve analisar todas as coisas com base nos ensinamentos dos apóstolos. Saiu disso aí, é anátema, é maldito. Só te levará para longe do caminho do Senhor. É isso que João está tratando nessa primeira parte. Amém? É isso aí, irmãos. Grave isso. Heresias lá da época dele,
ainda permeiam os nossos dias. E Ele está tratando disso. Não é um manual de como lidar com demônios. É como lidar com pessoas, com falsos mestres que estão inseridos em nosso meio. Que vigiemos, oremos, busquemos do Senhor orientação para que possamos aprender a provar se o Espírito é de Deus ou não. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Ministério, nós vamos orar. Vamos ficar de pé, irmãos? Que essa palavra possa trabalhar no seu coração e durante a semana você possa repassá-la na mente e sempre estar atento a esses detalhes. Deus querido, obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado pelo teu povo aqui reunido, Pai. Aqueles que estão presentes aqui no templo e aqueles que estão de casa cultuando juntamente conosco através da internet. Ó Pai, que o Senhor esteja abençoando o teu povo sobre a face da terra. Ó Deus, que nós tenhamos uma semana abençoadíssima, uma semana de portas abertas, uma semana de sonhos realizados, de vidas restauradas, ó Deus. Ó Pai, e principalmente uma semana na Tua presença. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos capacite a aprendermos a discernir aquilo que vem de Ti e aquilo que não vem. Ó Pai, que possamos trilhar somente o caminho da verdade. Ajuda-nos, ó Deus, ensina-nos a andar neste caminho. Nós te oramos em nome de Jesus. Formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás